É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Saindo ali sendo ovacionado, hein? Olha a população recebendo ali o Oruan de braços abertos. Atira aí, ô esculachando nós aí! Atira aí, ô Claro que ele vai querer prender nós é filho de bandido, pô. Não vai me pegar só por causa que vocês perdam, pô. Mas o que é que nós fez? Nós é artista, vai tomar. A verdade é que o Brasil vem mudando ao longo dos anos, e isso é um fato. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: nós mudamos para melhor ou apenas nos acostumamos com algo pior? Embora muitos setores sejam vistos como os principais numa sociedade, é inegável que a cultura é um dos principais, pois ela é o que constrói uma boa nação, através daquilo que as pessoas admiram, aquilo que vira referência ou aquilo que passa a ser considerado normal. Há algumas décadas atrás, o brasileiro médio falava de forma diferente. Você gosta de ler? Eu gosto, leio muito. Quantos você lê por mês, mais ou menos? Uns 15 a 20 volumes. E quando as referências mudam, a mentalidade muda junto. O intuito desse vídeo não é atacar pessoas. O intuito é comparar o que era considerado referência cultural com o que é considerado referência nos dias de hoje. E no final, você decide: isso é evolução ou é a triste decadência cultural do Brasil? Em 1977, uma apresentadora foi às ruas do Rio de Janeiro fazer perguntas do dia a dia. Ela perguntou às pessoas o que achavam da cidade, se acreditavam que o Rio de Janeiro poderia piorar no futuro. E a resposta de muitos era curiosa. Você vive bem aqui no Rio de Janeiro? Olha, já tô adaptada aqui, entende? Mas eu acho que sossego que tá faltando um pouco, sério mesmo. O que você acha que falta na cidade? Eu acho que falta sossego, sério, com essas obras de metrô, um rolo danado. Alguns diziam que o Rio talvez piorasse por causa da poluição sonora, do barulho, do crescimento desorganizado. Essas eram as preocupações do Rio de Janeiro em 1977. O barulho, a poluição sonora. Ninguém falava sobre o domínio territorial, ninguém falava sobre facções, muito menos sobre a guerra urbana. O maior medo, na altura, era o excesso de barulho. E, hoje em dia, o Rio de Janeiro é conhecido mundialmente por algo completamente diferente. Facções criminosas dominam territórios, conflitos armados em comunidades, áreas onde o próprio Estado tem dificuldade de entrar. É notório como a poluição sonora se tornou o menor dos problemas, e isso não é apenas uma mudança estrutural, é uma mudança cultural, porque a cultura muda o comportamento e o comportamento muda a realidade. Mas a diferença não estava apenas nas preocupações da época, estava também na forma de falar, na postura, na maneira como as pessoas se expressavam. 5, 6 livros só, porque não tem tempo, sabe? Mas se eu tivesse mais tempo, poderia mais. E que tipo de literatura que você gosta? Eu gosto muito de Machado de Assis. E, com perguntas tão básicas, mesmo assim, as respostas eram articuladas. O português, bem falado, sem exageros, sem pressa, sem necessidade de parecer agressivo. Havia calma e havia uma clareza. Já nos dias de hoje, nós temos isso. Estou diante do Oruan ou do Mauro? Do Oruan. Nós é artista, vai tomar. Se meus filhos vêem a polícia, meus filhos choram. Meus filhos tá com trauma de vocês. E bom, alguns poderiam argumentar: mas isso é só nostalgia, não tem nada de mais. E bom, a resposta para isso é simplesmente olhar o que é que virou referência cultural no agora, no hoje. Hoje, muitos dos maiores ídolos da juventude são artistas cuja identidade pública gira em torno de linguagem agressiva, exaltação da criminalidade, confronto constante, exposição ao demasiado.
E a marginalidade, cada vez mais, vira uma estética. E não é sobre errar uma palavra ou outra. O problema é mais fundo. Isso, aos poucos, molda os jovens, molda comportamento e molda a mentalidade. O pensamento profundo vai ficando cada vez mais raro. E uma das grandes provas disso é o caso do Dr. Enéas. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles. E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Enéas 56. E aqui, só deixando uma coisa clara. Não se trata da ideologia que o Dr. Enéas seguia. Trata-se do nível que ele demonstrava perante os seus supostos adversários. Ele, sozinho, elevava o padrão do debate. Elevava a exigência da própria população. Tudo custa dinheiro e o país no momento não tem. Deixa eu me interromper imediatamente, um minutinho só. Pelo amor de Deus, o país tem dinheiro, isso que o senhor ouve é mentira. Perdoe-me, seu Sérgio. Ninguém disse pro senhor. Não, eu tenho que responder pra ele. O senhor está sendo enganado. O senhor é a população brasileira toda. Toda. Eu vou mostrar agora. Ele não é culpado. E agora, compare você com o padrão médio dos discursos políticos da atualidade. Apelos emocionais constantes, narrativas curtas feitas somente para viralizar. A política deixou de ser um espaço de debate profundo e virou um palco de performance. Ninguém feriu sua honra. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Vou interromper esse debate. Para receber dinheiro de criança. Vou interromper esse debate. Acompanhe-se. Mas isso não aconteceu do nada, porque, como já dissemos, a política não cria cultura, ela reflete a cultura. Se o discurso ficou raso, é porque o público já não exige a profundidade. E, hoje, o que gera cliques e engajamento é o espetáculo. Eu sou o Padre Kelmo, eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. No fundo, todos nós sabemos que o problema não é a música e também nunca foi a política. Talvez o problema seja mais profundo, porque nós vivemos na era da recompensa imediata. Tudo é rápido, tudo é curto e tudo precisa de gerar impacto em segundos. Vídeos de 15 segundos? Muito grande, não vejo. Frases de efeito? Isso sim, já gosto. Cortes agressivos? Muito bom. Estímulos constantes? Não pode faltar. E o cérebro vai se adaptando cada vez mais a isso e ele começa a rejeitar a profundidade, o esforço e tudo o que exige um tempo. Ler um livro inteiro se torna cansativo. 53% dos brasileiros nunca leram sequer um único livro na vida inteira, quando, em 1977, qualquer um desses que pegássemos na rua tinha uma didática completamente diferente. Muitas civilizações ao longo da história não colapsaram apenas por invasões externas. Os gregos, por exemplo, tinham como exemplo de visão de fim do mundo a degeneração moral ao longo do tempo. O autor do poema Trabalhos e Dias, Hesíodo, ele descrevia a humanidade em 5 eras: a Idade de Ouro, a Idade de Prata, a Idade de Bronze, a Idade dos Heróis e a Idade de Ferro, que era a que ele se encontrava. Ele dizia que estava vivendo na pior de todas elas, pois a Idade do Ferro seria marcada por corrupção moral, egoísmo, ganância, desrespeito aos pais, violência e perda de honra. Inúmeros anos atrás, literalmente, ele quase que descreve a situação que muitos países se encontram hoje em dia. Mas a pergunta que fica é: para onde é que estamos aí? Se a cultura define uma nação, então as nossas referências dizem muito sobre o nosso futuro. Aqui, ele é o herói.